Super bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço a Vitude pelo convite. E quem aqui já ouviu falar em Mindfulness? Tranquilíssimo. Então vamos em frente. Quem aqui já lembra qual foi a última vez que você se ofereceu um minuto de pausa? Será que vocês se lembram? Mas talvez aquele minuto de pausa que não é sentado ali no Netflix, assistindo um filme, ou pegar o celular e ficar navegando no TikTok, ou talvez, pensando na nossa mente que está ali aceleradíssima, projetando um futuro, ou trazendo um monte de ruminação do nosso passado. Realmente aquele minuto de pausa, de silêncio. Será que vocês se lembram? Ou talvez a pausa sem olhar no celular, olhando e estando aqui no momento presente onde vocês escolheram estar. Mas tudo bem, talvez a gente não lembre, e eu não estou querendo ativar aqui nenhum momento para vocês, esse super senso crítico de caramba, por que eu não me ofereci um momento de pausa, por que eu não consigo ficar sem o celular e estar realmente atento à nossa palestra. A gente está aqui no encontro de saúde mental. Não vou ativar esse momento de alto nível de exigência que todos nós provavelmente aqui temos. E assim como vocês, eu também já fui executiva. Trabalhei 19 anos no mundo corporativo. Mas lá em 2013 para 2014, eu fiz uma transição de carreira. Eu percebi que quanto maior a minha posição executiva, mais eu fazia gestão de pessoas. Inclusive, no meu último trabalho, eu geria equipes em 8 diferentes países, equipes multiculturais, diversas, línguas diferentes. E aí, quando eu fiz a minha transição de carreira, na verdade, eu entendi que o que eu realmente desejava, a partir de então, era desenvolver pessoas. Afinal, era o que eu estava fazendo, já não era mais técnica, não era mais a executiva de marketing. E aí eu fui pesquisar o que realmente eu poderia fazer para transformar pessoas. E estudando muito, eu descobri que a ferramenta mais poderosa de transformação é o Mindfulness. A meditação Mindfulness. Eu já sou meditadora há mais de 15 anos, eu sou ex-atleta, ou seja, a respiração sempre esteve presente comigo. E quando eu me perguntei por que o Mindfulness, por que falar sobre respiração, sobre pausa, eu fui lá atrás na minha carreira e falei, quando isso entrou na minha vida? E aí eu me lembrei, vou contar uma breve história aqui para vocês. Aos 19 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar aqui na Avenida Paulista, foi o meu primeiro trabalho no mundo de games. Eu tenho 45, tá? Só para vocês terem uma ideia de quanto tempo faz tudo isso. A gente está falando aí de mais de 25 anos, ou seja, a gente importava softwares de entretenimento aqui para o Brasil. Mas eu tive a oportunidade, sim, de conhecer Darth Vader bem de pertinho. Eu trabalhei na LucasArts, lá no Vale do Silício. Naquela época, ele me contou, May the Force be with you, A força está com você. Mas eu não entendi nada. Passaram anos e anos, até que caísse a ficha para mim. Mas o que eu queria dizer aqui para vocês nessa empresa, eu tive uma gestora, e teve um momento da minha carreira em que ela estava falando com um diretor no telefone, e ela falava o seguinte, eu não acredito que essa pessoa fez isso. Ela é muito burra. Aí eu parei, a gente tinha uma sala pequena, com 4 pessoas. E ela continuou no telefone falando, eu não acredito que ela fez isso, ela é muito burra. No segundo, ela é muito burra. No terceiro, eu olhei para trás, eu falei, eu acho que ela está falando comigo. Eu só acho. E ela repetiu, eu não acredito que ela fez isso, ela é muito burra. O que vocês acham que eu fiz com 19 anos? Levantei da minha mesa, fui até a nossa gestora, coloquei o dedinho no rostinho dela e falei, se tem alguém que é burra aqui, é você que está me chamando de burra. Pausa.
antes de contar para vocês o que aconteceu comigo e com a minha carreira. Hoje, como uma estudiosa de mindfulness, de neurociência, eu posso dizer para vocês que o que aconteceu comigo, na verdade, foi frente a um estímulo enorme, né, conforme Daniel Goleman, pai da inteligência emocional, traz para a gente. É um fenômeno totalmente automatizado, onde existe o sequestro da amígdala cerebral. Né? Amígdala hijack. Amígdala, eu estou falando do nosso sistema límbico de emoções, não a amígdala da nossa garganta, aonde, a partir de um momento de muito estresse, a gente vai para uma reação completamente reativa, impulsiva, primitiva, aonde a gente faz o quê? Congela, mata ou foge. O que eu fiz? Simplesmente queria matar aquela minha gestora naquele momento e tive uma reação super impulsiva. Mas o que eu aprendi e o que eu vou ensinar para vocês hoje em dia, e provavelmente quem tem, às vezes, algumas reações em trânsito assim, quer matar a pessoa que está do lado, ou recebe um e-mail de um gestor, vocês já receberam e começam a responder, e depois você fala, não, será que eu vou mandar ou não? Ou até mesmo num relacionamento, né, a gente fala e depois a gente se arrepende. Sim? Mas o que eu vou ensinar a vocês é o que eu aprendi, que basta, uma pequena respiração em 4 ciclos, e essa respiração é comprovada cientificamente que ela contribui para a resiliência emocional. Então, eu vou fazer, junto com todos vocês, se vocês puderem desencostar um pouquinho da cadeira, se vocês puderem pôr os pés apoiados bem firmes no chão, as mãos sobre os seus joelhos, e a gente apenas vai inspirar, segurar, expirar e segurar 4 ciclos de 4 segundos cada. Então, vamos lá. Inspira pelas narinas. 1, 2, 3, 4. Segura. Expira pelas narinas. Segura. Primeiro ciclo. Inspira. Segura. Expira. Segura. Terceiro ciclo, inspira. Segura. Expira. Segura. Último ciclo, inspira. Segura. Expira. Segura. Podem voltar à sua respiração normal, mas esse foi apenas 1 minuto, onde a gente pode, em momentos de altíssimo estresse, simplesmente pausar e regular a nossa respiração. Agora, se vocês quiserem continuar, saibam que, a partir de 2 minutos de respiração consciente, a gente começa a inibir a produção de cortisol, que é exatamente o hormônio do estresse no nosso organismo. E aí, sim, a gente consegue, talvez não reagir de imediato, mas buscar uma calma interna antes de oferecer uma resposta. Até porque, eu preciso contar para vocês, né? O que aconteceu com a minha carreira a partir de então. Bom, óbvio, fui chamada para uma reunião. Eu, a gestora e o diretor da empresa. E essa reunião começou, essa reunião durou 5 minutos, porque bateram na porta. Bateram na porta, lembrem, eu tinha 19 anos, não tinha WhatsApp, telefone, nada. Eu recebi uma ligação, a empresa recebeu uma ligação, que eu, Lídia, teria que voltar para minha casa com urgência. Eu não entendi o que estava acontecendo, simplesmente peguei o meu carro e voltei para minha casa. E quando eu cheguei em casa, naquele dia, eu tive a notícia de que o meu pai, naquela madrugada, tinha falecido. Ele tinha sofrido um ataque cardíaco fulminante e, na verdade, não acordou. E aí eu digo, não foi o fim da minha carreira, né?
porque quando eu voltei 10 dias depois para o escritório, eu não fui mandada embora. Mas foi o fim, né, da vida do meu pai, e talvez me colocou naquele retorno de maneira totalmente inconsciente, mas com uma postura muito diferente no meu estilo de gestão. Né, a finitude da vida e toda aquela dor, aquele sofrimento, eu entendia que aquilo era tão pequeno, frente à dor, né, frente àquilo que eu estava sentindo, e que, de uma certa forma, me moldou como profissional. Me moldou e eu passei a realmente assumir posições executivas muito rápido na minha história de profissão. E quanto mais a gente sobe, né, na nossa profissão, quanto mais a gente acaba assumindo novas posições, de uma certa forma, mais a gente também se expõe. Né? A gente está em frente a públicos, a gente precisa comunicar com clareza, a gente precisa fazer apresentações, a gente precisa estar na frente de pessoas, e falar em público, para mim, sempre foi uma questão. Sempre me incomodou muito. Né? A nossa colega aqui, quando veio, ela falou, poxa, estou nervosa na frente de vocês. E eu falava assim, para que eu tenho que falar com tanta gente? Está todo mundo me julgando, está todo mundo me olhando, está todo mundo esperando o meu erro para poder apontar, para criticar, certo? Como executivos. E esse sempre foi meu calcanhar de Aquiles, né? Falar em público. E aí eu vou contar mais uma história para vocês. Quanto mais eu falava, caramba, lá vou eu ter que subir no palco para defender o número daquela empresa, né? Mais eu falava, eu de uma certa forma travava. E aí eu tive a comprovação, o dia que eu fui para um festival em Cannes de publicidade, né, na minha área de marketing, todos os anos tinham as grandes apresentações de produto, e naquele ano era a grande apresentação de um executivo do Facebook. Gente, o Facebook já nem existe mais, né? Tô velha. Se eu contar para vocês que eu fiz o lançamento de Iridium, telefone via satélite no Brasil, aí sim eu comprovo a idade. Enfim. E aí, quando eu cheguei naquela apresentação, primeiro consegui entrar no palco, que foi super bacana, consegui pegar um lugar na plateia e sentei. A gente lá esperando, de repente entra aquele executivo, ele era, né, baixinho, todo fortinho, uma camisa branca, e ele pisava firme, né, o peito estufado, estou aqui falando do Facebook, a maior empresa do Brasil. De repente, gente, o cara parou. E tinham, assim, milhares de pessoas. Ele parou, ele colocou a mão no púlpito. E a perna dele começou a bambear. Quando a perna começou a bambear, a equipe dele conseguiu entrar, pegou ele, levou para as coxias. E demorou um tempo. E aí ele voltou. Pausa. O que aconteceu hoje, como uma pesquisadora estudiosa? Quem nunca teve branco antes de uma prova? Quem nunca tem certeza e clareza de todo o conteúdo que você precisa falar, mas vai chegar lá na frente e falar, será que eu dou conta? Simplesmente, da mesma forma, né, o nosso cérebro, frente a uma situação de altíssimo estresse, como eu comentei lá atrás, o cérebro dele congelou, ele teve um estresse antecipatório em função daquele momento da prova social que ele estava enfrentando, que é falar em público. E a gente fala em público esperando ser aceito, pertencer, né, receber as notas, e não simplesmente falando aquilo que você pode oferecer. Bom, pausa, ele voltou, ele conseguiu terminar a apresentação. Eu não lembro nada do que ele falou, mas eu me lembro dessa situação que me impactou, né? Daquele comportamento, daquele momento que ele saiu e voltou. E o que eu aprendi, né, nos últimos tempos, e o que tem a ver a meditação com tudo isso? Quando a gente treina, né, e falar em público pode ser visto como um ato de compaixão. Eu estou aqui
falando para vocês simplesmente aquilo que eu posso falar e aquilo que eu tenho para oferecer no meu conhecimento, com a minha bagagem, com a minha história. Se a gente trouxer, né, o Dalai Lama, ele fala que compaixão é altruísmo egoísta. Ou seja, quanto mais eu falo, quanto mais eu me dou, quanto mais eu ofereço algo para alguém, é tão bom para mim que eu quero fazer cada vez mais. Agora, vamos olhar os neurocientistas. A compaixão também é um hábito. E a gente fala sobre neuroplasticidade. Ou seja, a habilidade que o nosso cérebro tem de se moldar e se transformar a partir do estímulo que eu ofereço, independente da idade que eu tenho. Então, existe uma pesquisa que foi feita quando eu treino meditação com o estímulo de compaixão, eu começo a ativar as áreas pró-sociais no meu cérebro e eu reduzo a resposta fisiológica desse estresse, né, perante a essas provas sociais. Ou seja, é lógico, né, somos todos seres humanos e a gente deseja a aceitação, o reconhecimento, o pertencimento, sermos amados o tempo inteiro. Mas não dá. Nem sempre vai ser possível, né? Agora, o que eu pude e o que eu fiz, e que eu queria ensinar vocês também, antes de entrar aqui no dia de hoje, foi talvez me conectar com cada um de vocês. Me conectar e entender que, independente de quem vocês são, da cor, da raça, da origem, da condição social, da cultura, da religião, das crenças de vocês, todos nós aqui, de uma certa forma, temos, né, um corpo e uma mente igual. Todos temos emoções, pensamentos e sentimentos exatamente igual. Então, eu tentei me conectar de que, uma certa forma, somos seres humanos iguais. E aí, por um minuto, eu realmente desejo que todos vocês estejam em segurança. Eu desejo que todos vocês sejam saudáveis. Eu desejo que todos vocês sejam capazes de usar os seus talentos, as suas habilidades, todo o seu potencial criativo, a sua força, para que esteja a serviço do outro. E eu desejo que vocês desenvolvam ferramentas internas para enfrentar todas as adversidades que o mundo nos apresenta. E quando eu me coloco nesse papel de desejar o bem para vocês, eu estou 100% no meu momento presente. Porque eu estou oferecendo para vocês aquilo que eu posso oferecer. E isso é o mindfulness. Isso é estar prestando atenção em mim, na minha mente, no meu corpo, sim, no ambiente externo no qual eu estou inserida. Mas sempre com uma atitude de gentileza e de curiosidade. Eu tento estar 100% presente comigo. Até porque eu não controlo, né, todo esse ambiente. Agora, como a gente faz para estar neste nosso momento presente? Será que é possível a gente ter cabeça e pé no mesmo lugar, sem distrair, sem foco, e ainda mais no mundo corporativo? Como a gente faz quando a gente aprendeu que, de uma certa forma, a gente deveria ser multitarefa, mas vem aí uma pesquisa de Jim Taylor, traz para a gente que o nosso cérebro precisa aprender uma tarefa para depois fazer outra. Se a gente deseja ser multitarefa, a gente pode ter até 40% de ineficiência. Como a gente faz, se a gente também tem essa pesquisa que é antiga, tá? Antes da pandemia, do Mindful Leadership Institute, que traz para a gente que 70% dos colaboradores reportam não estarem presentes durante reuniões. E aí, eu vou fazer uma pergunta. Levanta a mão para mim aqui. Quem de vocês se distraiu enquanto eu estou falando? Pode levantar a mão.
Olhem para o lado. Quem não levantou a mão mentiu, tá? Primeiro. E aí eu trago essa questão. Vocês escolheram estar aqui. Vocês escolheram participar dessa palestra. E mesmo escolhendo, trazendo o corpinho bonitinho de vocês, a mente está em outro lugar que não aqui e agora. E aí, a gente até teve aqui um resultado de pesquisa que chega lá no final do dia, está todo mundo exausto, né? Porque a gente não tem mais foco. Mais de 50% do tempo, a nossa mente divaga. Ela está em algum lugar que não no momento presente. Porque tudo distrai. A pessoa do lado, o celular, a foto, o meu movimento, o olhar de vocês. Quando vocês me olham, o que acontece? A mente já julga, já traz conceitos, crenças, todas baseadas naquilo que vocês acreditam. Quem é ela, a roupa dela, o que ela faz. Pirou o cabeção, já não está mais aqui no momento presente. Então, como ter produtividade se as pessoas não estão mais presentes? Não são mais capazes de sustentar o foco? E aí a gente vem, né? Quais são as habilidades para 2023 esperadas da equipe? Vamos lá, calma. As pessoas precisam de calma. Essa última pesquisa, as pessoas precisam de espírito empreendedor, as pessoas precisam de clareza, de comunicação, né? Confiança, liderança. Eu acho que aqui é liderança em si próprio, né? Essas palavras grávidas, né? Essas palavras que dizem tudo e não dizem nada. Mas como a gente faz isso? Né? Eu não tenho dúvida, gente, e eu trago aqui para vocês. Só a partir do momento em que a gente tiver mentes equilibradas, a gente vai ter pessoas produtivas. Né? O primeiro reporte aqui foi falado sobre essa liderança tóxica, né? Líderes depressivos, ansiosos, estressados, que têm vergonha, que sentem culpa, eles são tóxicos. E líderes tóxicos e a baixa equidade de gênero nas empresas são o principal fator responsável pelo afastamento da saúde mental. Porque, desculpa, gente doente não vai liderar de maneira... E aí eu não estou falando doente fisiologicamente, né? Mas assim, que não tem bom senso, que não tem equilíbrio, que não tem autoliderança, que não tem a calma, tudo aquilo que foi pedido, não vai ser generoso com o outro. E a gente também tem pesquisas hoje em dia, a Christine Neff, pesquisadora de autocompaixão, ela traz para a gente, né? Sim, a felicidade, a satisfação, a autoconfiança, a saúde física promove esses líderes sustentáveis. É isso que a gente precisa buscar. Mas tudo começa com a presença. Eu não acredito em nenhuma forma, em nenhum treinamento mais hoje em dia, senão aquele que se inicia com as pessoas no seu momento presente, né? A partir do mindfulness. E aí desenvolve todos os pilares da inteligência emocional. Porque a gente vive no piloto automático. O tempo inteiro. A gente está competindo com o outro, a gente está se comparando, a gente está reclamando, a gente está julgando, mas a gente não está no nosso momento presente, consciente, que é o único que a gente tem para todas as tomadas de decisão. A gente só tem o agora, que é o mais relevante. E aí, gente, eu contei para vocês que eu fiz minha transição de carreira, né? Passei rapidinho por ela, mas eu preciso contar a real. Lá em 2013, em setembro de 2013, eu fui mandada embora do Yahoo. Diretora regional, passei por um momento muito difícil na minha carreira. É assim, que alguém já passou por um momento de muita dor, de não saber onde enfiar. Isso daqui é uma obra de arte lá em Inhotim. Quando eu vi, eu falei, sou eu. Né? Não, sou eu. Onde que eu me coloco com vergonha? Uma executiva que era, né, saía na capa de jornal, de repente ser mandada embora, mãe, filhos. Só que, ao mesmo tempo, fazia 19 anos, né, que eu estava no mundo da tecnologia. Eu me perguntei, eu falei, será que eu estou feliz com esse modelo de trabalho? Será que é isso que eu acredito? Porque eu recebi esse chacoalhão, né? Não é performance mais, né? Hoje em dia você fala, mas talvez seja um chacoalhão para eu enxergar o que eu quero a partir de então.
E eu entendi que a era da tecnologia, naquele momento, abria espaço para a era da humanização. Né? Eu entendi que eu não estava mais feliz, que eu precisava de uma nova frente de trabalho e o desenvolvimento de pessoas, para mim, fazia todo sentido. E aí eu fui, como uma pesquisadora e curiosa que sempre fui para buscar felicidade do outro lado do mundo, né, no Butão. Fui, enfim, navegar por Egito, Índia, todos os lugares, até que eu voltei para o Vale do Silício, naquele primeiro lugar onde eu conheci Darth Vader. Inclusive, entrei no parque e estava a imagem ali do Darth Vader. Eu falei, gente, acho que ele está me contando que é isso que eu tenho que fazer mesmo. Quando eu voltei para lá, eu descobri que o Google estava falando de meditação mindfulness. Eu falei, não acredito, né? Quanta coincidência. Eu me certifiquei, fiz toda a formação deles, e essa foto foi lá em Berkeley, no dia em que eu estava recebendo a minha certificação. Mas eu fui falar com o meu mentor, e eu virei para ele e falei assim, gente, será que eu sou a pessoa, pensa mulheres, autossabotagem, para falar disso? Eu sou mãe, tenho filhos, tenho uma vida normal, não sou uma monja, não vivo em cima de uma montanha, meditando o tempo inteiro. Será que eu sou a pessoa? E ele tinha acabado de voltar de 3 meses, gente, de retiro de silêncio. Sabem o que é retiro de silêncio? Sim. Tá. Eu já fiz alguns, mas 3 meses, quando ele falou isso, eu falei, eu não estou pronta para falar de meditação na vida. E aí ele virou para mim e falou assim, Lígia, vou te falar uma coisa, você está pronta. Apenas remember not to forget. Apenas não se esqueça das suas escolhas. Não se esqueça dos seus valores. Não se esqueça daquilo que você realmente tem como missão para fazer. E a partir de então, eu venho trazendo esse meu olhar curioso e aprendiz e venho defendendo, né, as práticas de meditação mindfulness, não só para mim, para o mundo corporativo, para a educação, para o governo, porque o meu convite não é que a gente vá junto, ficar de ponta cabeça nos Himalaias. Ainda não, mas são pequenos minutos que podem transformar realmente a nossa vida. É lógico que existe um desenvolvimento de hábito, né, para que a neuroplasticidade aconteça, mas como um treinamento que eu dei na indústria automobilística, eu queria deixar aqui o feedback que eu recebi de um executivo. Né? Depois de 16 horas de treinamento, esse executivo se levantou e ele falou o seguinte, eu preciso te oferecer o meu feedback. Eu falei, pois não. Ele falou, olha, uma escuta desatenta me fez estar aqui. Eu falei, ué. Ele falou, eu tinha certeza que este treinamento seria de inteligência artificial. Porque se fosse de inteligência emocional, eu nunca teria entrado nessa porta. Mas, Lígia, era tudo que eu precisava. Porque nesse momento, onde a gente não tem visão de futuro, onde eu estou tendo que passar por uma série de demissão, né, layoffs, tendo conversas difíceis com pessoas, tendo que resolver alguma série de conflitos, tendo que ter conversas, muitas vezes, de assuntos pessoais, que eu nunca imaginei como gestor que eu pudesse ter. Todas as ferramentas que você me trouxe, que esse treinamento me trouxe, são essenciais para enfrentar essa situação. Então, esse foi o feedback dele, que é isso. E tem muito preconceito ainda, né? Estou junto com todos vocês aqui, quando a gente fala de saúde mental. Imagina eu falando de meditação, ainda bem que eu não vim com o meu japamala, não vim com o meu sininho. Nos treinamentos, né, a gente, de vez em quando, eu gosto. Mas é esse olhar curioso e aprendiz que me coloca à disposição para defender algo que eu não tenho dúvida que é a ferramenta mais poderosa realmente de transformação. E aí, gente, como o mundo distrai, se vocês não lembram de nada do que eu falei, porque alguns ficaram no celular e a mente divagou, eu vou deixar aqui para vocês o meu vídeo final. 1 minuto. Eu só te peço 1 minuto. Eu sei, tem prazo de entrega, fechamento do mês, metas, competição, disputas. A sua mente movimenta, cria, fala, pensa, repensa, constrói, visualiza, monta, desmonta, reflete, repete, não para. A minha também é assim. Por isso eu te peço 1 minuto.
A pausa me ajuda, me acalma. Eu respiro para que eu possa encontrar respostas no silêncio, para que eu não julgue tanto, não tome decisões por impulso, não fale algo que não é meu e é do outro. Só isso. Acalme, esteja aqui e agora. Você não precisa mandar o tempo inteiro e oferecer todas as respostas. Apenas pause, escute a si e ao outro. Apenas 1 minuto. E se alguém nunca te disse, eu te digo, liderar com amor gera lucros. Super obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Vou deixar os meus contatos. Oh, fui eu? Mas não fui eu. Perdi o controle da situação. 1 minuto. Eu só te... Aí. E quem desejar, gente, eu vou deixar para vocês no meu Instagram. Vocês podem baixar o primeiro capítulo gratuito do livro que eu publiquei faz 1 ano pela editora Gente, Líder Humano Gera Resultados. É fruto das pesquisas desses últimos 10 anos que eu venho desenvolvendo. Super obrigada, estou à disposição. Obrigada, gente.